Bom dia! Eu vim aqui só trazer uma mensaginha rapidinha para vocês sobre a avaliação do autismo, dos sintomas do autismo em pessoas, em adolescentes e adultos, né? Pessoas mais grandes. E eu uso alguns testezinhos que na verdade são escalas, né? Por quê? Porque no Brasil a gente tem pouquíssimo material padronizado, inclusive comercializado. Existem, acho que um total de assim, para não dizer nenhum, né? Que a gente utiliza. Então, quando nós avaliamos o autista adulto, nós seguimos alguns padrões muito específicos. Por exemplo, esse aqui é o coeficiente de empatia, que é uma das características que a gente avalia no autismo. A compreensão da cognição social, então eu uso esse questionário de histórias sociais, né? Que ele é muito bom porque dá essa perspectiva. Esse daqui que é sobre uma adaptação, na verdade, uma tradução, que é sobre relações de amizade, de personalidade, pra gente também pontuar essa questão. E é muito comum pessoas autistas terem um déficit do processamento sensorial. Então, esse outro testezinho aqui, que é para adultos, a gente verifica o fator do processamento sensorial com perguntas de autorrelato. E esse aqui é um questionáriozinho de personalidade sobre algumas condutas que estão muito relacionadas ao autismo. Esses não são os únicos questionários que a gente usa, tem vários outros, mas esses já são específicos para isso, pra gente poder mapear. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque há algum tempo atrás, gente, eu tenho 32 anos. Então, há 32 anos atrás, nós não conhecíamos muito bem os sintomas e os critérios de diagnóstico do autismo e nem tínhamos todos esses materiais para avaliar as pessoas. Então, é comum que hoje nós tenhamos adultos, né, de 25, 30, até mais, com o diagnóstico do autismo, e que não com o diagnóstico, né? Com os sintomas clínicos do autismo durante toda a vida, mas que ainda não tem o diagnóstico exatamente porque não fez uma avaliação precisa. É muito comum também pais de autistas que são diagnosticados hoje começarem a perceber alguns comportamentos neles ou em alguns membros da família muito semelhante ao que a criança está desenvolvendo. Então é muito comum as vozes dizer assim: ah, mas o fulano era assim também, igual ele, isso não tem problema nenhum não, isso não é autismo. E na verdade é sim um autismo não diagnosticado. E aí isso gera um sofrimento para essas pessoas. Os adultos autistas que eu recebo geralmente estão cheios de desordens psiquiátricas, depressão, pensamento suicida, sentimento de inadequação. Por quê? Porque não foram atendidos, acolhidos da forma correta dentro do seu processo de diagnóstico. Não é, gente, que tudo é autismo, mas existe muita coisa que é autismo porque nós não tínhamos esse conhecimento, né? A mesma coisa do TDAH. Eu tive o meu diagnóstico de TDAH tem 3, 4 anos e faz muito sentido. Quem me acompanha aqui nas redes sociais acha assim: Jéssica, só tu que não percebia que tu era um TDAHzinho. Mas sim, eu não percebia, porque eu tinha outros diagnósticos de transtornos de personalidade que não faziam eu olhar o TDAH. E quando o psiquiatra me deu o clique e falou assim: amada, você tem TDAH. Então, na adultez, é comum a gente ter esse olhar para as desordens do neurodesenvolvimento que nós fomos negligenciados. Mas não é negligenciado, gente, por querer. É porque a sociedade não estava pronta, é porque nós não estávamos prontos como profissionais de saúde para fazer essas avaliações e esses diagnósticos. E se eu tivesse recebido um diagnóstico de TDAH lá na minha infância e tivesse tido todo um tratamento adequado, com equipe multidisciplinar, acompanhamento na escola, com certeza a minha vida e os prejuízos que eu venho acarretando depois disso, de um TDAH não tratado, não existiriam, seriam mínimos. Da mesma forma, é o transtorno do espectro autista. Então, eu deixo aqui como um alerta aos pais dos pequenininhos autistas e a você, adulto, que percebe alguma questão e quer fazer essa avaliação. Tem alguns instrumentos que a gente utiliza, eu mostrei algum para vocês. E comenta aí embaixo se isso faz sentido pra você, se você concorda com isso, ou se você tem curiosidade de saber assim: olha, eu sempre tive queixa escolar, eu sempre fui uma criaturinha diferente e difícil. Será que eu tenho um transtorno do neurodesenvolvimento? Me conta se você tem alguma dúvida em relação a isso. Um beijo, espero que tenham gostado desse vídeo.